Os 5 tripulantes do submarino desaparecido no domingo, quando iniciou uma viagem turística aos destroços do Titanic, morreram na implosão da embarcação. Uma implosão catastrófica, como a que se acredita ter destruído o submersível Titã, ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. Os destroços do Titanic repousam no leito do mar no Atlântico Norte, a uma profundidade de cerca de 3.800 metros. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é de aproximadamente 1 bar, conhecido como uma atmosfera. A uma profundidade em que se encontra o transatlântico, a pressão da água é multiplicada por 400 em relação aos valores da superfície marinha. Em uma implosão causada por um defeito no casco ou por qualquer outro motivo, o submersível colapsaria sobre si mesmo em milissegundos, esmagado pela imensa pressão da água. A morte seria praticamente instantânea para os ocupantes. O Titã, construído pela OceanGate, foi projetado para suportar a extrema pressão da água na profundidade do Titanic e já havia realizado mergulhos anteriores ao naufrágio. Mas surgiram algumas dúvidas sobre sua segurança, principalmente em uma ação judicial envolvendo o ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, que foi demitido em 2018 após alertar sobre o casco experimental de fibra de carbono do Titã. Os 5 tripulantes do submersível desaparecido no domingo morreram na implosão da embarcação. O contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mauser, afirmou que os destroços são consistentes com uma perda de pressão da câmara do Titã, cuja comunicação foi perdida no domingo, 2 horas depois do início da imersão. Múmias exumadas entre 1870 e 2004, por falta de espaço em um cemitério, são exibidas em um museu no México. Com uma pegada misteriosa e assombrosa, a exposição dividiu a opinião pública. Uma assombrosa e polêmica exibição na cidade de Guanajuato dividiu opiniões no México. O cadáver naturalmente mumificado de uma mulher é exibido entre grades e correntes. Sem identidade conhecida e apelidado de A Bruxa, o corpo conservado é exposto ao lado de outros 116 cadáveres em uma coleção que alimenta o debate sobre a exposição de restos humanos no país. A placa que acompanha os restos mortais diz que qualquer pessoa que teve problemas com ela acabou em desgraça. E outro mito é que ela vendeu sua alma ao diabo. Suponha que neste caso o cadáver não tenha um lugar permanente no cemitério. Isso significa que após 5 anos o corpo pode ser exumado. Geralmente é costume cremar os corpos exumados, mas aconteceu que alguns corpos foram encontrados mumificados. Os corpos foram exumados entre 1870 e 2004, devido à falta de espaço no cemitério de Santa Paula. Como as autoridades municipais não puderam entrar em contato com os familiares, os cadáveres foram rotulados como patrimônio cultural. A exposição dos restos humanos gerou um debate polêmico, principalmente pelos que denunciam falta de ética na forma como os corpos são exibidos e preservados. Um deles apresentou indícios de proliferação de possíveis fungos. Não sabemos se é uma proliferação de fungos ou não. Por isso, pedimos para assinar termos com o Instituto Nacional de Antropologia e História para que eles, que são os especialistas, nos digam o que são essas manchas e como devem ser tratadas. Com a presença de corpos nos quais as expressões faciais são nítidas e também pela presença de bebês entre as múmias, parte da população condena a exposição. Acharia um desrespeito se algum parente meu estivesse na exposição. Eu lutaria para que não fosse exposto, deveria ser cremado. Seria muito difícil ver o parente ali em uma exposição, gerando renda com um cadáver dessa maneira. O museu onde as múmias estão expostas geram cerca de 2 milhões de dólares ou 9 milhões e meio de reais em receitas anuais para o município, com a visita de aproximadamente 600 mil pessoas.
A Arábia Saudita se prepara para a peregrinação a Meca, que começa no domingo. Mais de 2 milhões de muçulmanos devem participar das celebrações. Os fiéis muçulmanos chegam à Arábia Saudita para a grande peregrinação de Meca, o Hajj, que começa oficialmente no domingo. A expectativa é receber mais de 2 milhões de participantes, número similar ao registrado antes da pandemia da Covid-19. O Hajj é um dos 5 pilares do Islã que todo muçulmano com recursos suficientes deve cumprir ao menos uma vez na vida. Mas desde o início da pandemia de 2020, as autoridades sauditas limitaram o número de visitantes, elevando progressivamente a cota de peregrinos até quase 1 milhão no ano passado. Berço do Islã, a rica monarquia do Golfo, que abriga os locais mais sagrados desta região, acabou neste ano com as restrições relativas à quantidade de pessoas e idade dos peregrinos, mas continua com a exigência de vacinação. Em 2019, antes da pandemia, quase 2,5 milhões de muçulmanos participaram da peregrinação. Para o Hajj anual, as ruas da cidade sagrada já estão lotadas. Depois do petróleo, o turismo representa uma fonte de recursos essencial para a Arábia Saudita. Antes da pandemia, o setor gerava quase 12 bilhões de dólares por ano ao país. E depois do intervalo tem futebol. O Flamengo apanha forte do Bragantino e Vasco demite técnico após mais uma derrota. E as festas juninas que acontecem neste sábado, dia de São João, por todo o Brasil. Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.